a gente aprende a confiar em um Deus. Você já ouviu essa história? Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me de veras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que, uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho, mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixastes. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu nos braços te carreguei. O que você achou dessa história? Fique com a gente. Bom encontro! Até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar. Amigos da Encontro, neste final de semana nós estamos retomando com nossos encontros presenciais. E nós o fazemos profundamente inspirados pelos Salmos da Bíblia. O livro dos Salmos é um livro de cantos e poesias, com uma grande variedade de estilos. Ali nós encontramos salmos de gratidão, que expressam alegria, e salmos de lamento, que expressam tristeza e dor. Aliás, você já deve ter percebido que a vida humana é assim, sempre oscilando entre alegria e tristeza, gratidão e lamento. Nós estamos aqui hoje com um profundo sentimento de gratidão e alegria por cada um de vocês que, em meio a esta terrível pandemia, foi protegido e não pegou Covid. E por tantos entre vocês que pegaram e, ainda que com muito sofrimento, foram curados, e por todos que experimentaram livramento em suas famílias. Ao mesmo tempo, estamos aqui hoje com um profundo sentimento de lamento e de dor. Choramos juntos com vocês que perderam maridos e esposas, filhos e pais, além de outros parentes e amigos. Lamentamos muito a sua dor. Nós amamos você com a forma mais autêntica de dar um abraço, a oração. Oramos intensamente por cada um de vocês. A decisão de não nos reunir presencialmente neste período foi motivada por esse amor que vem do Evangelho de Jesus e com o intuito de não colaborarmos para a disseminação da doença. Nós fomos movidos o tempo todo pela missão que Deus, o Deus da vida, nos deu, de amar a Deus, de amar as pessoas e servir ao mundo. Não entregue os pontos, não desanime, não desista, não jogue a toalha, não jogue tudo para o alto. Expressões como estas, elas apontam na mesma direção. Em algum momento você já pensou em entregar os pontos em relação ao seu casamento, sua família? Já pensou em desistir de seu trabalho porque tudo parecia demais? Já pensou em deixar de lado a sua carreira profissional porque já não via sentido nela? Já desanimou alguma vez em relação a si mesmo? Pensou em desistir? Entregar os pontos? Entregar os pontos, meus amigos, é uma expressão emprestada do mundo esportivo e que tem a ver com aceitar a derrota antes do final do jogo. Entregar os pontos é desistir no meio do caminho. Jogar a toalha é uma expressão que vem do boxe e que significa aceitar a derrota antes que o juiz decrete a derrota. Desanimar é perder o ânimo durante, é desistir, é parar de correr antes do final, ainda durante a corrida.
Jogar tudo pro alto é não acreditar mais que a gente possa superar ou vencer. Você que entende e curte futebol, quando é que o jogo termina? É verdade, o jogo termina quando o juiz dá o apito final, certo? Quantos jogos já foram decididos nos últimos minutos? Pensa comigo. Quantos jogos já foram decididos nos acréscimos, quando ninguém mais acreditava que poderia haver uma virada de jogo? Não tem lógica, meus amigos, desistir antes. Entregar os pontos, desanimar, jogar a toalha, jogar tudo para cima, é desistir antes. Quando é que a vida termina? No último suspiro, é claro. Mas quantas vezes ou quantas pessoas já morrem antes da morte? Ou, pensa comigo, quando é que um casamento acaba? O problema, me parece, que quando as partes acreditam que já terminou antes de terminar. Por isso eu digo para você, não deixe seu casamento terminar antes de terminar. Não entregue os pontos. Não desista antes da hora. Por isso a nossa mensagem, a mensagem do nosso encontro de hoje é: não deixe o desânimo ter a última palavra em sua vida. Não deixe o desânimo ter a última palavra em sua vida. Não entregue os pontos. Não desanime. Não jogue tudo para o alto, não desista. Não aceite a derrota antes do apito final. Não morra antes de morrer. Persista, insista, lute. Tente quantas vezes for necessário. Persevere. Foi Jesus quem disse: é na perseverança que vocês ganharão as suas vidas. Aqui Jesus está falando de vidas no sentido profundo, integral, corpo e alma. Em algumas traduções até diz: é na perseverança que vocês ganharão as suas almas. Perseverando, meus amigos, aguentando firme, vocês encontrarão sentido, significado para as suas vidas. Por isso, seja lá qual for a situação em que você estiver, não desista jamais. Thomas Edison foi um dos maiores inventores de toda a história. Ele registrou mais de 1000 invenções suas. Algumas delas mudaram a vida humana. Em 1867, ele inventou a lâmpada elétrica depois de centenas de tentativas. É dele a frase: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Nossa maior fraqueza está em desistir. É preciso tentar mais uma vez. Nessa série de mensagens, nós temos falado de Paulo de Tarso, o maior dos autores da Bíblia. Ele escreveu 13 livros. Nós recomendamos que você assista o filme sobre a sua vida chamado Paulo de Tarso. Vale a pena. Paulo viveu num dos piores momentos da história. E havia todos os motivos para entregar os pontos e desanimar. A vida no Império Romano era difícil para os pobres que eram escravizados e para os cristãos que não se submetiam às opressões do imperador romano. Paulo mesmo, segundo ele descreve, passou por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada e doença, que ele mesmo chamava de um espinho na carne, uma doença sem cura. Motivos de sobra para entregar os pontos, você não acha? Mas veja como Paulo encara essa situação. Veja o que ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O que Paulo está dizendo aqui? Não deixe o desânimo ter a última palavra em sua vida. Está ruim para você?
você não precisa entregar os pontos. Está difícil em sua vida? Não desista no meio do caminho. Está complicado? Não jogue a toalha de jeito nenhum. Você se sente sem forças? Você não precisa jogar tudo para o alto. Em Jesus, com Jesus e por Jesus, nós não apenas temos a promessa de ser vencedores, mas mais do que vencedores. Mais do que vencedores. A vitória, meus amigos, não está em nós, está em Jesus, que não entregou os pontos nem mesmo diante da morte. Isso significa que sempre tudo vai dar certo em nossa vida? Não, nem sempre tudo vai dar certo. Mas importa a gente sempre fazer aquilo que é certo. Foi Paulo que, ao refletir sobre aqueles momentos em que na sua vida tudo parecia ser demais, ele disse: porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você já se deu conta de que quando as coisas estão difíceis, aqueles momentos em que dá vontade de desistir e entregar os pontos, talvez sejam grandes oportunidades de Deus em sua vida? As coisas difíceis no seu trabalho não seria um indicativo de que você precisa tomar uma decisão, uma atitude? Se reinventar o trabalho, dar uma guinada? As coisas estão difíceis na sua família. Do jeito que está, não pode continuar. Não seria essa uma oportunidade de fazer mudanças? Criar uma outra dinâmica? Dialogar mais? Você está descontente consigo mesmo? Não entregue os pontos. Não jogue tudo para o alto. Faça mudanças. A Einstein se atribui a brilhante frase: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Por isso, meu amigo, minha amiga, não entregue os pontos, não desanime, não desista, não chute o balde. Abrace as oportunidades que Deus coloca diante de você, mesmo que pareça que já não há saída. Na comunidade Encontro, nós experimentamos algo muito bonito durante a pandemia. Antes da pandemia, em 2019, nós reuníamos 360 pessoas a cada domingo. E aí, em março de 2020, tudo fechado. Perguntas, incertezas, medos. O que fazer? Entregar os pontos? Nossa liderança buscou a Deus, dialogou muito e tomou decisões. A primeira delas, nós migramos rapidamente para o online. Nós caprichamos no conteúdo, na qualidade, no formato, no tempo. Decidimos ser uma comunidade centrada na palavra e não templo-centrada, e o resultado tem sido excelente. 500 pessoas nos acompanham integralmente nas nossas mensagens a cada semana. Mais gente do que antes. Nós rompemos fronteiras geográficas e alcançamos pessoas fora e dentro do país. Mais do que vencedores, porque não entregamos os pontos. Pessoas se converteram e se tornaram membros da nossa comunidade nesse período. E agora a gente tem o privilégio de ter duas comunidades, uma comunidade presencial e uma comunidade online. A segunda decisão que a nossa liderança tomou foi na área financeira. No primeiro momento, nós cortamos gastos e decidimos que, caso houvesse superávit financeiro, nós iríamos ajudar outras comunidades em dificuldade por conta da pandemia. Por sua generosidade, nós tivemos superávit em todos os meses e pudemos, nesse período, ajudar de uma forma significativa 8 comunidades diferentes Brasil afora. Alimentamos quase 50 crianças carentes e suas famílias ali na colonia. E agora, neste momento, mesmo na crise, estamos ajudando a plantar 4 comunidades. Uma comunidade luterana em Curitiba,
uma comunidade luterana em Iguatu, no Ceará, uma comunidade batista em Jundiaí, São Paulo, e uma comunidade presbiteriana em Uberlândia, Minas Gerais. Mais do que vencedores, mesmo em meio a um clima de uma realidade que parecia só haver derrota. Mais do que vencedores, porque pessoas estão sendo salvas, porque não entregamos os pontos, porque olhamos para Jesus, que faz de nós mais do que vencedores. Por isso, meus amigos, não deixe o desânimo ter a última palavra em sua vida. Permita que Deus tenha a última palavra em sua vida. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Jamais desista. Jamais desista de si mesmo. Não entregue os pontos, mas entregue a si mesmo. Não deixe o desânimo dar a última palavra em tua vida. Diante dos problemas, diga a Deus que você tem um grande problema. Mas ao mesmo tempo, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Foi Jesus quem disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A sabedoria da Bíblia nos ajuda ainda numa outra perspectiva. Momentos difíceis da vida não precisam apenas ser momentos difíceis. Eles podem ser momentos de crescimento e de maturidade. Veja o que a Bíblia diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês se tornem maduros e íntegros. Veja, provações não precisa ser ocasião para entregar os pontos, para desanimar, mas pode ser motivo de alegria, porque eu sei que a provação que a gente passa nos momentos de dificuldade pode produzir em nós perseverança, e produzindo perseverança nos torna pessoas maduras e íntegras. Por isso, não deixa que o desânimo tenha a última palavra em sua vida. Permita que Deus tenha a última palavra. Vamos falar com Deus. Senhor, Tu nos conheces muito bem. Sabes quanto a nossa vida oscila entre alegria e tristeza, entre gratidão e lamento. Senhor, não permita que a gente entregue os pontos nem jogue a toalha. Não permita que o desânimo tenha a última palavra em nossa vida, nem que a gente desista nas provações da vida, mas que possamos permitir que o Senhor, que morreu por nós na cruz e ressuscitou, tenha a última palavra e nos faça a cada dia, seja na alegria ou seja na dor, mais do que vencedores, por meio de Jesus que nos amou. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Não entregue os pontos. Não deixe que o desânimo tenha a última palavra na sua vida, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Boa semana. Até o próximo encontro. Ele continua sendo bom.